para começar, eu gostava que nos contextualizasse um bocadinho a presença da Edenred em Portugal, da vossa atividade, do vosso histórico, já é de alguns anos. É verdade, de há alguns anos. A atividade iniciou em 1984 e, portanto, desde então temos procurado trabalhar para ampliar o universo de utilizadores de benefícios sociais com poder de compra dedicado para várias áreas, em particular a alimentação, a infância e, muito recentemente, a educação, com a nova legislação que nasceu este ano, precisamente em 2015. E, portanto, contamos já com 30 anos de atividade e de experiência, à qual somamos a experiência internacional, que deve ser, sobre a qual deve ser dada nota, dado que a Edenred é o maior operador mundial a operar de forma especializada no mercado dos benefícios sociais para trabalhadores e empresas. Portugal são muito conhecidos pelo Euroticket, mas vocês não têm só o Euroticket. Trabalham em várias áreas. Pode-me repetir quais são? As áreas complementares ao subsídio de refeição, e, portanto, o nosso principal produto é o Ticket, são o cheque creche, portanto, uma solução destinada para comparticipar as despesas de infância. Portanto, todas as despesas até aos 6 anos de idade podem ser comparticipadas com essa solução, e o cheque estudante para a área da educação, que agora se estendeu dos 7 aos 25 anos de idade para pagamento das escolas, propinas e material e livros escolares. Foi essa a última alteração legislativa de que estava a falar para este ano? Exatamente. O Orçamento de Estado de 2015, e bem, alterou positivamente o quadro fiscal e legal para que as empresas possam atribuir aos trabalhadores benefícios sociais dedicados ao apoio à educação dos filhos desses mesmos trabalhadores. E, portanto, está hoje dentro de um pacote não só a infância, mas também a educação. E estamos a falar de quantos utilizadores dos cartões? Bom, como lhe disse, Cristina, temos trabalhado bastante para ampliar este universo de pessoas, e os dados do mercado apontam para a nossa previsão de final de ano será ao redor dos 900 a 1 milhão de utilizadores de cartão-refeição, no qual a Edenred tem a maior parte, e, portanto, tem a maior cota desse universo. No caso do apoio à infância e à educação, são soluções com grande aceitação no atual momento por parte das empresas, em particular depois desta alteração legislativa que veio dinamizar estes benefícios sociais para a infância e a educação, e, portanto, eu admito que o crescimento até final do ano 2015 destas soluções da área da educação e infância se traduzam em aproximadamente 30, 40, 50 mil utilizadores destas soluções, com um impacto muito forte nas famílias, porque o produto de infância e educação tem esta vertente de ser um benefício concedido ao trabalhador para utilização pelas suas crianças, pelos seus filhos, e, portanto, há aqui uma dinâmica bastante interessante na implementação destas soluções. Pode-nos recordar exatamente o benefício fiscal que existe para a utilização desses cartões? No caso concreto da refeição, a legislação prevê a majoração fiscal para a entrega do subsídio de refeição até 6,83€ por dia, isento de carga fiscal, portanto, quer IRS, quer taxa social única, na esfera da empresa, e na esfera do trabalhador, portanto, a isenção de IRS e segurança social. No caso concreto da infância e da educação, o legislador prevê também a isenção de IRS e taxa social única, e no caso concreto das empresas faz a majoração fiscal do custo em que elas incorrem para a atribuição desse benefício. Essa majoração fiscal é um estímulo adicional à adoção destas políticas de benefícios sociais e representa 40% de majoração fiscal em sede de IRC. Portanto, por um lado, a isenção TSU, majoração fiscal de 40% em sede de IRC,
do lado do trabalhador, isenção de IRS ao receber estes benefícios. Uma nota importante é que no caso do cheque estudante, portanto do Vale Educação, existe um limite de atribuição anual por dependente que corresponde a 1.100 euros por ano. São benefícios muito interessantes, tanto para as empresas como para os colaboradores das mesmas. Como é que explica esta, diria, sensibilidade para estes benefícios fiscais nestes últimos meses, anos, quando antigamente não era assim? Muito obrigado pela sua pergunta, que é bastante importante para entrarmos num ponto que eu considero também bastante relevante. É necessário criar-se um novo quadro de relações entre empresas, trabalhadores, estruturas sindicais e o próprio governo. Neste quadro, e tendo também em conta as restrições orçamentais que o governo tem vindo a ser sujeito e a impor à sociedade, faz todo o sentido criar-se um estímulo, um incentivo a que as empresas aumentem o seu padrão de responsabilidade social. Este estímulo pode ser claramente alavancado com uma política fiscal ao serviço da política social. É neste movimento que nós observamos nos últimos 4 anos uma adoção por parte deste governo relativamente a mecanismos, ou a conceder mecanismos, instrumentos às empresas a aumentarem esse contributo de responsabilidade social. Aumentando esse contributo de responsabilidade social, cria-se uma cadeia de relação muito próxima e uma cadeia de valor transparente entre a empresa, o colaborador e os próprios aceitantes dessas soluções. Eu diria até que esse é um driver essencial e um pilar neste sistema de titularização de benefícios sociais. De facto, quer a empresa, quer o trabalhador passam a dispor de um instrumento que os aproxima, porque os trabalhadores valorizam essa intervenção social da empresa, ela passa a ser visível ao trabalhador e a empresa pode alavancar no domínio da gestão das pessoas, pode alavancar esses instrumentos nas suas políticas de gestão de pessoas e, portanto, passa a haver uma clara visibilidade do esforço que um desenvolve e da aceitação que o outro tem nessa troca de interesses comuns. Por outro lado, cada vez que titularizamos um benefício, estamos a induzir na economia um consumo dedicado. E, portanto, cada vez que as empresas aumentam os benefícios concedidos na área da infância, por exemplo, ou na área da educação, ou mesmo na área da alimentação, esses valores vão provocar um consumo direto ao nível dos prestadores de serviços que desenvolvem atividade nessa área. E, portanto, há um desenvolvimento e há uma geração de valor ao nível da economia que não é desprezível, porque é consumo dedicado para fins concretos. E também, quando me fala de cadeia de valor transparente, o que estamos aqui a fazer ao aumentar essa rastreabilidade é diminuir de alguma forma alguma economia paralela. Absolutamente. Esse é um impacto de consequência, mas antes desse importa relevar um outro que existe a priori. É que, efetivamente, a concessão de benefícios extrasalariais, nomeadamente através do conceito de realização de utilidade social, prevista no artigo 43 do Código do IRC, que carece, na minha opinião, de alguma modernização. A par disso, estão a surgir agora estes novos instrumentos de concessão de benefícios que garantem a quem concede e a quem utiliza e a quem cria a moldura fiscal, garantem a efetiva e correta utilização das massas monetárias dedicadas a esse fim. A consequência é, como dizia bem, um efeito de
formalização da economia, porque efetivamente estes instrumentos de titularização, seja sob a forma de um cheque, ou sob a forma de um cartão, ou de outra forma desmaterializada, vão provocar a formalização do ato económico e, portanto, a rastreabilidade e a redução da economia informal. Sim, parece-me que exatamente isso ajuda a diminuir a economia informal. E que perspectivas têm para os próximos anos? Como é que estão a... Eu penso, Cristina, que, tendo sido dados passos importantes nos últimos 4 anos no consubstanciar do sistema, existiram 3 alterações legislativas no domínio do Vale Refeição. Existiu uma agora recente no domínio do Vale Educação, ampliando a vantagem da infância até aos 25 anos, dedicada à educação. Eu estou em crer que o passo seguinte poderá ser, porque não, a criação de um instrumento de política social que congregue num estatuto único os benefícios sociais para trabalhadores. E, portanto, eu quase que me atrevo a antecipar que poderia fazer todo o sentido ser criado em Portugal o Estatuto dos Benefícios Sociais. Este Estatuto de Benefícios Sociais tem, na minha opinião, 3 grandes elementos de interesse. Primeiro, ele iria simplificar a vida das organizações, porque as empresas poderiam saber exatamente como organizar a sua política de gestão de pessoas, definir essa mesma política com base num diploma que elencava todas as possibilidades disponíveis. Eu diria até, aqui em jeito de parênteses, que os diretores de recursos humanos poderiam ser os principais interessados na implementação deste instrumento de política social. Segundo, este instrumento iria provocar uma clarificação entre política fiscal e política social. Na minha opinião, uma clarificação salubre, porque nós hoje somos muito tentados a confundir e a interpretar política fiscal com política social. Eu julgo que, se fosse dedicada a atenção à criação deste estatuto, poderia ficar efetivamente consignado no mesmo a clara distinção entre uma coisa e outra e em que medida a política fiscal serve à política social. Finalmente, terceiro, ele pode ser um instrumento de captação de investimento estrangeiro. Da mesma forma que se desenvolvem quadros fiscais atrativos, se trabalha o diploma do IRS, se trabalha o diploma do IRC e outros, no sentido de criar um quadro que permita de criar visibilidade para o investidor internacional tomar as suas decisões de investimento, poderíamos somar a esses mesmos estatutos, a esses mesmos códigos, o dos benefícios sociais, que iria também dar informação pertinente ao investidor estrangeiro sobre quais seriam as regras para, em Portugal, desenvolver o seu negócio e alavancar com isso a sua decisão. Sim, senhor. Voltando aqui um bocadinho à Edenred e aos produtos da Edenred, sei que tem algumas novidades preparadas aqui para o segundo semestre. É verdade. Algo que já temos hoje absolutamente em marcha e enraizado é claramente a consolidação daquela relação que lhe falei, muito próxima, entre a empresa, o trabalhador e o aceitante. Se pensarmos um pouco entre o utilizador do benefício social e a rede de aceitantes, a rede de aderentes, nós podemos imaginar que é possível criar um conjunto de relações bastante fortes e numa lógica de win-win entre um e outro. E, portanto, aquilo que nós nos propomos fazer neste sentido é adicionar à vantagem fiscal, que hoje já existe agarrada a esses benefícios sociais, adicionar-lhe uma outra vantagem, que é a possibilidade de aceitantes e, portanto, estabelecimentos que fazem parte da nossa rede credenciada poderem criar novas relações, novas ofertas, valor adicional ao nosso utilizador quando ele utiliza o nosso cartão. E, portanto, imagine
o que era, por exemplo, o seu cartão refeição, ter a possibilidade de, ao efetuar compras na nossa rede credenciada, poder beneficiar de vantagens adicionais, seja sob a forma de desconto, seja sob a forma de promoções, seja sob a forma de esquemas de retenção ou de fidelização do seu consumo na nossa rede aderente. Vamos convidar os aderentes, os nossos estabelecimentos credenciados e os utilizadores a interagirem de uma forma mais próxima e mais forte, de modo a aumentar a vantagem que hoje já existe fiscalmente com a utilização desse cartão na nossa rede aderente. Estamos a falar de uma plataforma de descontos nos vossos nos restaurantes e assim. Estamos a falar do Euroticket+, é essa plataforma de descontos que refere. Ela vai ser efetivamente um sítio na internet onde quer os utilizadores, quer os estabelecimentos credenciados vão poder interagir, trocando informação entre si. De um lado, os utilizadores vão poder conhecer as ofertas que os estabelecimentos aderentes vão ter para a comunidade de utilizadores do cartão Euroticket, por um lado. Por outro lado, os estabelecimentos que fazem parte desse grupo vão poder saber ao seu redor qual é que é o universo potencial de utilizadores de cartão refeição Euroticket e que, portanto, podem ser potenciais e imediatos clientes dos seus estabelecimentos. Portanto, vamos geolocalizar para os utilizadores a oferta dos nossos aderentes e vamos fazer exatamente o inverso para os aderentes. Eles também vão poder perceber que à volta do seu perímetro de negócio existe um determinado universo de pessoas que pode ser um potencial consumidor da loja. É mesmo uma relação win-win. Sempre numa lógica de ganhar-ganhar, utilizando a expressão em português. O poder de compra que existe dentro de um cartão refeição ou de outro título, seja para a infância e educação, é um poder de compra, primeiro, dedicado, exclusivo àquela área de negócio. Primeiro. Segundo, esse poder de compra é efetivamente consumo, não é poupança. Terceiro, esse consumo pode ser alavancado e pode ser mensurado pelo estabelecimento de uma forma visível e pode ser visto por ele como uma fonte de receita garantida e um negócio exclusivo para a sua atividade. Estamos aqui a falar de mais uma forma de digitalização da economia, ou seja, foi uma plataforma que vocês trouxeram da Edenred lá fora ou foi desenvolvida em Portugal? Foi desenvolvida em França, está a ser desenvolvida em França há já algum tempo, até pensando noutros mercados e noutras geografias. Claramente em Portugal nós acreditamos que faz todo o sentido fazer a importação desse conceito para o nosso país, até porque queremos muito reforçar os laços de relação entre o utilizador e o nosso aderente. E, portanto, este é um veículo claramente para reforçar essa relação, que já hoje existe, mas que com este instrumento e com outros que muito certamente iremos ser capazes de dinamizar e de enriquecer, vai criar efetivamente uma relação ganhar-ganhar, vou repetir esta expressão, mas que é fundamental, ganhar-ganhar entre a comunidade de utilizadores do Euroticket e os aderentes a esse mesmo Euroticket. Já estamos aqui com uma novidade interessante em relação aos produtos existentes. Para os próximos anos, qual vão ser os eixos de desenvolvimento da vossa atividade? Em primeira mão, o enriquecimento e o fortalecimento da relação entre utilizadores e estabelecimentos aderentes. Considero um pilar essencial para o enriquecimento da atividade da titularização de benefícios sociais, que seja absolutamente claro, quer para utilizadores, quer para os aderentes, das vantagens que eles trocam entre si ao usarem cada vez mais o sistema. Segundo, eu acredito que a eventual criação do Estatuto dos Benefícios Sociais vai alavancar novas soluções
novas áreas sociais de atuação. Deixe-me dar-lhe 2 exemplos. O caso do transporte e o caso da formação profissional podem fazer parte, lado a lado com a alimentação, a infância, a educação, a saúde, podem fazer parte de um grupo, de um pacote de benefícios extras salariais que as empresas claramente vão adotar os trabalhadores da mesma forma, de uma forma inteligente, e isso vai fazer com que o conceito da titularização de benefícios sociais da empresa para o trabalhador se afirme, consolide e até, quem sabe, não abra a porta para que o próprio vetor Estado-cidadão adote medidas semelhantes. E há um aspecto que nós, enquanto Revista de Recursos Humanos, nos interessa sempre muito, é como é que a utilização deste cartão ou dos benefícios sociais pode ajudar na motivação dos colaboradores. É para mim claro, Cristina, e essa pergunta agradeço-lhe porque ela é nuclear. É para mim claro que a clara distinção entre salário, que resulta, é a remuneração do fator trabalho, a clara distinção entre salário e política social ativa da empresa beneficia se houver uma clara distinção entre uma coisa e outra. A clara distinção entre uma coisa e outra está consignada em alguns dos nossos diplomas fiscais, nomeadamente no artigo 43 do Código do IRC, através do conceito de realização de utilidade social. Está consignada, mas carece agora de ser modernizada. A adoção e o aperfeiçoamento da legislação que clarifique os instrumentos de política social das empresas para os trabalhadores vai fazer com que uns e outros percebam de uma forma crescente as vantagens mútuas na adoção desses mecanismos. Vai ser, na minha opinião, uma ferramenta ao serviço do gestor de recursos humanos, uma vez que ele pode claramente distinguir, mais uma vez, o que é fator trabalho e o que é fator extra trabalho e, portanto, política social ativa da empresa. Eu penso que a existência de mecanismos que permitam conduzir a essa distinção vai criar um novo quadro de relações entre empresa e trabalhador e vai, logicamente, dar origem à criação de novas soluções e do enriquecimento das existentes. Portanto, o que estamos aqui a ver é que o nosso leitor, o diretor de recursos humanos, é um pilar fundamental em toda esta política de benefícios sociais. Na minha opinião, o diretor de recursos humanos é nuclear na criação de uma política social servida pela política fiscal. É ele que tem que, de uma forma inteligente e de uma forma muito objetiva, reivindicar para a empresa quais é que são os instrumentos que podem servir à área dos recursos humanos na implementação destes mecanismos. E, portanto, ele é o principal responsável, se não o alavancador, da criação e da frutificação destes mecanismos que, se nós pensarmos um pouco mais além, fazem ainda mais sentido num quadro de grande pressão orçamental por parte dos governos. Se pensarmos na nossa velha Europa e no nosso estado social bastante danificado hoje em dia pelas pressões que nós conhecemos ao nível das restrições orçamentais dos países e da própria desaceleração económica, faz todo o sentido que hajam alternativas e mecanismos estabilizadores, e a empresa é um deles, que sirvam precisamente de estabilizador do quadro social difícil que existe. O gestor de recursos humanos pode desempenhar o papel de precisamente exigir, no caso concreto ao poder político, nas várias geografias, uma intervenção ativa na construção destes instrumentos. Ele é uma peça fundamental
neste cenário. Acho que podemos concluir a nossa entrevista aqui com essa importante mensagem para os responsáveis de recursos humanos. Obrigada, Rui. Obrigado.